Vamos começar, porque os playoffs começaram sábado, às 2 da tarde. É jogo 1 de playoffs, a gente sempre fala disso. Cara, jogo 1. Não empolga, não exagera, não tome conclusões precipitadas. Ah, o time abriu 1-0, já era. Não já era. Mas será que já era? Porque quando eu penso assim, porra, 1-0, é o jogo 1, não exagera, não, don't overreact. E coisas do tipo, não, sem empolgar, sem meter o Paulo Nobre ali no empolgou, vai ser difícil ganhar da gente. Fica uma sensação de que o quê? É meio 40-60, 60-40 pro time que sai na frente, sei lá o quê. E, cara, más notícias para quem saiu atrás. Na verdade, é 78-22 pro time que abre 1-0. Então, meio que pode empolgar um pouquinho, sim. O primeiro jogo é bem importante e é bem determinante e normalmente quer dizer alguma coisa. Especialmente no primeiro round, onde a disparidade entre os times é maior. Você tem o jogo do 1 contra o 8, do 2 contra o 7, principalmente essas duas séries que costumam ter uma boa diferença. Não é o caso de, talvez, de Celtics e Nets, e nem de Memphis e Wolves, mas é o caso de muitas séries historicamente. Então, nessas séries de primeiro round é 80-20, em séries de final de conferência e tal, chega a ser 70-30, 71-29, é o mais perto em algum dos rounds. Mas no geral, cara, é muita vantagem sim para quem ganhou o primeiro jogo. E isso porque normalmente quem ganhou o primeiro jogo é quem tá jogando em casa, e quem tá jogando em casa normalmente é o time melhor. Então, no geral, sim, ganhar o primeiro jogo é um bom indicativo. Mas claro, é um jogo numa série de 7 e dá para virar. Então aconteceu isso aqui no fim de semana na abertura e eu falei que é quase que 80-20 para quem abre 1-0. Então, digamos, temos 8 séries. Se duas virarem, se dois times que largaram atrás virarem, isso já são 25%, que é mais do que a história indica. Então, normalmente você tem entre uma ou duas viradas. O que eu queria ver aqui rapidamente é: será que dá para ter 3 viradas nesse primeiro round? A gente falou, né, que esse é um primeiro round mais parelho do que normal. No leste a gente vê uma grande paridade no geral. No oeste tem algumas séries parelhas. Então, será que esse ano teremos 3 viradas de times que largaram perdendo no primeiro round? Bom, eu começaria aqui descartando já o Denver Nuggets. Denver Nuggets não vai virar contra o Golden State Warriors. O Atlanta não vai virar contra o Miami. Ainda mais agora sem o Capela, já estava sem o John Collins. Esquece. E o New Orleans Pelicans, bom, era o que a gente falou, né? Quem ganhasse ali era o time que ia lá para tomar uma surra do Phoenix. É muito legal ter chegado nos playoffs, é uma história muito bacana desse time do Pelicans, que largou tão mal na temporada, começou 3-15, sei lá, e conseguiu chegar no play-in, nono lugar ainda, ganhou os 2 jogos do play-in, tá nos playoffs sem Zion jogar 1 minuto sequer, mas não vai dar contra o Phoenix, que é o melhor time da NBA, provavelmente é um 4-0, no máximo um 4-1. Então esses 3 não vai dar para ter uma virada. Então, o que mais temos aqui? Temos o Dallas, que começou perdendo para Utah. E esse é o único time. Só 2 times que em casa começaram perdendo. O Dallas perdeu para Utah, mas era um pouco esperado, estando sem o Luka. Então ali deu a lógica. E a grande zebra talvez tenha sido o Memphis, que jogando em casa perdeu para o Minnesota. Esses são 2 duelos que pode ter virada. O Dallas, principalmente se o Luka voltar. Parece que ele não volta nos 2 primeiros jogos, o que é um problema, que são justamente os 2 jogos em casa. Então o Luka talvez volte no jogo 3, talvez com o Dallas já perdendo por 2 jogos e tendo que desesperadamente pelo menos ganhar uma fora de casa para não tomar varrida. Tentar ganhar o jogo 5 em casa, 3-2, começa a colocar pressão no adversário e você tem que ganhar 3 seguidas, o que é um horror. É muito difícil. Mas é um jogo que pode ter
uma virada. Memphis perdeu o primeiro jogo, mas essa é uma série que, se o Memphis não ganhar fácil, que era uma possibilidade, é uma série parelha. Acho que pode ser parelha com o Memphis vencendo, pode ser parelha com o Minnesota vencendo. Eu não vejo o Minnesota metendo um 4-1 no Memphis. Não acredito. Pode até ser. Sei lá, né? Eu realmente estou aberto sobre essa série. Mas enfim, é uma série que com certeza pode ter virada aí. Memphis, se ganha uma fora, já tem a vantagem do home court de novo. Então tá em aberto totalmente essa série. Filadélfia deu aquela surra em Toronto. Eu apostei em Toronto. Filadélfia era o favorito nas casas de aposta. E ficou feio, né? Ficou difícil você falar, putz, acho que o Toronto pode virar, ainda mais que perderam o Scottie Barnes, com uma lesão que me pareceu feia. Eu não sei se ele volta antes do jogo 4, e acho que isso pode ser bastante decisivo. Tem também a lesão do Gary Trent, talvez não jogue jogo 2, etc e tal. As coisas ficaram um pouco mais difíceis para Toronto, mas é uma série que ainda pode ter virada. Bom, Brooklyn e Boston obviamente pode ter virada. Foi um jogo muito disputado. O Kyrie Irving jogando uma barbaridade. Foi no buzzer. Em Boston, é uma série que ainda, sem dúvida nenhuma, pode ter virada. E por último, Chicago e Milwaukee. Que, bom, Milwaukee venceu, não convenceu. Mas muita gente está falando que o Chicago perdeu a grande chance de ter uma série, porque você ganha esse fora de casa, você já vai para casa no 1-1, digamos, vai sem pressão, você precisa ganhar um jogo em casa para ficar 2-2, você ganhar os dois, você tá numa puta vantagem de 3-1. 3-1 é muito difícil de virar 3-1, são poucas vezes na história que isso aconteceu. E a sensação de todo mundo Chicago desperdiçou a grande chance e agora a série já era. Eu discordo um pouco, eu vou entrar um pouco nisso depois. Eu acho que ainda pode ter algumas surpresas nessa série, mas essa aqui eu imagino que Milwaukee sim vai fechar. Então, para mim, na verdade, sobram 4 séries que teriam que ter 3 viradas nessas outras 4. Brooklyn e Boston, Toronto e Filadélfia, Memphis e Minnesota, Dallas e Utah. Vocês sabem, eu aposto em Boston, eu já apostava em Boston. Com essa vitória eu fiquei ainda mais confiante, porque é um jogo a mais. Agora Boston precisa ganhar 50% dos jogos para passar. Eles precisam ganhar 3 em 6. É muito bom isso para Boston. Eu acho que Boston é o time melhor. Eu acho que dependeu de uma atuação histórica do Kyrie Irving para ter jogo. Era um jogo que Boston deveria ter ganhado até um pouco mais tranquilo. Depois eu vou entrar no jogo. Eu não acho que vai ter virada nessa série. Sobram 3 séries. Sobra Toronto e Filadélfia. Sobra Minnesota e Memphis. E sobra Dallas e Utah. E eu acho que as 3 séries dá para ter virada. Agora, as 3 vão ter virada ao mesmo tempo, eu acho muito, muito difícil. As chances são muito pequenas de as 3 séries virarem. Então, eu diria que a gente, como sempre, vai ficar na casa de uma virada, ou no máximo 2, que seria 25%, que já é acima do que historicamente acontece num primeiro round. Ou seja, tudo isso para falar que jogo 1 dos playoffs, sem empolgar? Não. Pode empolgar um pouquinho aí quem venceu o primeiro jogo, mas vai continuar sendo... Óbvio, não tem nada ganho, é uma série de 7 jogos, tudo pode acontecer, mas esse primeiro jogo é mais importante e mais indicativo do que vai acontecer do que o que normalmente parece, né? Normalmente parece muito, só jogo 1, tudo bem, 50-50. Não. 80-20, 80-20.